Olá, bom dia. Mais uma aula aqui da minha página do YouTube, André Nascimento, sala de aula. Então, mais uma videoaula que estou gravando aqui, dando prosseguimento ao conteúdos trabalhados em língua portuguesa, já que é minha área de formação até o momento, que sou graduado em letras. Então, vou trabalhar com um conteúdo que cai bastante, tanto nas provas do Enem como nos vestibulares, e porque também não se está em vários concursos, já que estamos estudando em casa nesse período. É o conteúdo de formação das palavras, que vamos trabalhar com o processo de formação das palavras. E dando prosseguimento, inclusive, a um vídeo que eu trabalhei dias atrás sobre estrutura das palavras. Esse conteúdo também ajuda a trabalhar na questão da estrutura das palavras. Esse conteúdo é para falar de palavras que vão se formando, de oriundas de outras e que vão tendo sua evolução natural no decorrer do uso da nossa língua. Então, o processo de formação das palavras, ela envolve três processos a ser separados, como está aqui no quadro: derivação, composição e novas palavras a partir das já existentes. Vamos explicar cada uma separadamente. A questão da derivação é quando uma palavra vai formando outras, vai se derivando a partir de um radical, de uma parte. Lembrando que o radical é a raiz da palavra, aquela parte que nunca vai mudar, mesmo que a palavra sofra transformações, mas aquela parte vai se manter imutável. E a derivação, ela se forma de cinco maneiras diferentes, através dos aspectos prefixais, que é o que vem antes do radical, igual o caso de infeliz, o in, já que o fel é o radical, a parte variável. Temos o caso de beleza, que é um conteúdo que nós trabalhamos na derivação parasintética ou parassíntese, que trabalha com sufixo, com aquele que vem após o radical, que é bel. Então, bel não muda, esa passa a ser o sufixo, que veio depois do radical, caso derivação parasintética ou parassíntese. Engaiolar é o terceiro caso de derivação, aliás, corrigindo aqui, isso aqui é derivação sufixal, que vem depois do radical. Esse caso aqui é que é a derivação parasintética ou parassíntese, que engloba tanto o prefixo como o sufixo, porque ela vem tanto antes como depois do radical. Por exemplo, gaiola, né? Então, essa parte aqui se manteve invariável porque é o radical, a parte que não vai sofrer nenhuma alteração nesse processo das derivações. E também existe mais dois casos de derivação, além da prefixal, sufixal e parasintética. Existe a derivação regressiva, ou seja, quando uma palavra que ela passa a ter uma outra, digamos, mudança na sua estrutura gramatical morfológica. Eu vou pegar o exemplo de beijo, que vem do verbo beijar, e beijo passa a ser um substantivo. É o caso, por exemplo, de abraço, do abraçar, e assim vários casos que tem essa derivação regressiva, que é aquela mudança da classe gramatical, da parte morfológica das palavras. E último exemplo de uma derivação é aquela derivação progressiva, que ela vai, quando aquela palavra ela passa a ter uma mudança semântica da estrutura da palavra, ou seja, igual jantar, igual a expressão jantar, verbo. Agora eu digo assim: o jantar estava bom, ou seja, já o caso aqui, esse jantar, ela passa a ter uma outro conceito,
passa a ter uma mudança de significado, conceito para as pessoas, que é o caso do o jantar estava bom. Eu digo assim, eu vou jantar, verbo, o jantar estava bom, ou seja, nesse caso, além de passar para uma outra classe morfológica, que saiu de verbo para substantivo, ela passou a ter um significado diferente do habitual. Por exemplo, você pode pegar tipo assim, chover, choveu, preocupações, diferente do chover, fenômeno da natureza, entendeu? Já partindo para mais um processo da formação das palavras, é o processo de composição, que quando você vai agregando mais de uma palavra, vai juntando. Por exemplo, surdo, mudo e girassol. Esse processo é o que nós chamamos de justaposição, que quando unimos duas palavras sem modificar a sua estrutura. Surdo, mudo, uma palavra só, separado por hífen. Girassol, juntou gira mais sol. Nesse caso, acrescentou mais um S, mas não mudou a estrutura. Só fez acrescentar mais um S. Manteve a mesma forma, então justaposição, não alterou a estrutura da palavra, interna da palavra. Existem outros exemplos, igual pé de moleque, vai e vem. Ele pode inclusive ser separado sem hífen, que é o exemplo, nesse caso de cima, que nós chamamos de justa posição. Já o caso aqui de baixo é diferente, nós chamamos de aglutinação, planalto e aguardente. Por que aglutinação? Porque unimos duas palavras, mas sofreu uma alteração na estrutura. Planalto é a junção de plano mais alto, lugares mais elevados. Então, foi subtraído o O para juntar com A, então foi planalto, subtraiu o O do plano. O caso também de aguardente, que é a junção de água mais ardente, a famosa bebida, cachaça, pinga. Então, aguardente, água mais ardente. Então, suprimiu um dos A, fez uma palavra só, aguardente. Suprimiu. Nesse caso, nós chamamos aqui de aglutinação. Aglutinar é quando você vai juntar, unir, mas vai ter que retirar um componente, uma letra. Então, é o caso, por exemplo, daquelas palavras que, tipo olhos d'água, né? D'água, tirou o A, botou uma vírgula depois do D, e para separar assim, para indicar que é uma palavra, que é uma palavra. E a última processo da formação das palavras são novas palavras a partir das já existentes. Nesse caso, já existe uma palavra toda montada e com o passar do tempo, o uso coloquial da língua, com essa forma evolutiva que o ser humano vai fazendo da língua, sobretudo da língua portuguesa, do seu uso oral, da fala, ela vai formando novas palavras que vai se agregando ao nosso vocabulário e nossa gramática. Por exemplo, neologismos são aquelas palavras novas que vão surgindo a partir dos usos, que é muito comum nas famosas gírias. Aquelas gírias, aquelas jargões que nós falamos, né? São chamados de neologismos, aquelas novas palavras, igual internetês, igual aquelas outras expressões que nós usamos, da hora, é questão de neologismos. Hibridismo, que são palavras que vão se agregando através de dois radicais de origens estrangeiras diferentes. Existem palavras na nossa língua portuguesa que vieram oriundas de duas línguas diferentes que formaram uma mesma palavra. Vou pegar aqui um exemplo que eu tenho aqui. Vou baixar aqui. Eu, por exemplo, sociologia. Sócio,
que vem do latim, e logia, que vem do grego, que é o estudo da sociedade. Ou seja, sócio é de origem latina e logia da origem grega. Então isso são palavras híbridas, ou seja, misturadas. E misturadas foram de forma híbrida se misturando para assim formar uma nova palavra que faz parte da nossa vocabulário da língua portuguesa. Por exemplo, aqui existem infinitas palavras que nós utilizamos, como democracia e entre outras, que faz parte da nossa língua. E por último, dentro dessas novas palavras já existentes que são formadas, existem os famosos estrangeirismos, que são aquelas palavras que são pronunciadas lá fora, na língua nativa, fora do português, que vai agregando nossa língua portuguesa. Vou dar um exemplo de shampoo. Essa palavra é do inglês. O shampoo, lá no inglês, se escreve assim, SH e 2O, que faz o som do U, shampoo. Já traz no português, veio shampoo, o X e o U. Existem outras palavras que vai se agregando na nossa língua, que a gente vai, como se fosse apropriando para a nossa realidade o uso de palavras de origem estrangeira, e vamos aportuguesando essas palavras, essas expressões, que acaba fazendo parte do nosso vocabulário e vai assim se tornando comum e recorrente dentro da nossa língua. Então, está aqui o resumo do conteúdo de formação das palavras, como coloquei no quadro. Dê uma revisada, vá pesquisar outros periódicos também, além de outras páginas e sites que também passam esse conteúdo, como eu sempre falo, do InfoEscola, o Educação, Educar Mais Brasil, essas páginas que eu fui citando, e vá revisando, estudando e se possível, assistir novamente esta minha videoaula. Se puder, dê um comentário, dê um like, faça perguntas, questionamentos lá para eu responder. Acesse minha página, compartilhe e participe. Deus nos abençoe. Até mais.